A paz do Senhor Jesus, amados. Como é que você está? Eu espero que você esteja em paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula, mais um subsídio das Escola Bíblica Dominical, revista segundo trimestre de 2017, que vem trazendo o tema: o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. A lição de hoje é a lição de número 9, que traz como título: Udá, a mulher que estava no lugar certo. Muito bem, eu sou Maquilar Dias, moro em Londrina, no estado do Paraná. Eu sou da Assembleia de Deus do Ministério da Missão. Estamos aqui como obreiro atuante e estamos mais uma vez gravando esta videoaula como um subsídio para a sua aula, ou para você aprender. Essa aula é para professor, coordenador, supervisor, aluno e pessoas que também queira aprender da palavra de Deus. Se você não tem essa revista, certo? Se você não tem essa revista, o texto que nós vamos estudar hoje está em 2 Crônica, do capítulo 34, do versículo 22 ao 28, ok? O nosso texto áureo diz assim, ó: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24. E a verdade prática diz: quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência contra o pecado. Amém? Amados, estamos aqui para poder passar para você algum conhecimento, para você somar com o seu, para você agregar com o seu conhecimento, e mais os norte que a revista nos traz, que a revista vem trazendo o norte, mas a lição é muito rica, então você consegue extrair daqui. Isso aqui é um garimpo que não tem fim, né? E eu sempre digo, o que você precisa para estudar esta teologia que é bela? A escola dominical é uma das melhores teologias que existe. O que você precisa para estudar, amado? Você precisa da revista, desta revista. Se você entrar aí no site, aí você compra ela. Ela custa R$6, R$7, certo? E você precisa, lógico, não pode faltar o texto sagrado do Eterno, certo? O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ok? Porque não existe ensinamento de Deus sem a Palavra de Deus, entendeu? Não existe teologia sem a Palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que quando Deus fala com o homem e o homem escuta, o homem fica vivo. Então, amados, eu quero que você, neste momento, pegue a sua Bíblia, se você puder, e nos acompanhe. Não saia não, vai ter coisa aqui que vai renovar a sua alma, vai te ajudar você a caminhar um pouquinho, vai agregar com o seu conhecimento. E eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos que postam aula aí no YouTube da Escola Dominical, esse canal maravilhoso, canal lindo, certo? Eu quero mandar também um abraço para minhas bênçãos, um abraço aí para minhas bênçãos, né? Que eu me divirto, eu gosto de ver uma pessoa alegre, feliz, contente, né? Então, um abraço aí para minha irmã que tem o seu canal aí, né? Que chama Nós Tudo de Minhas Bênçãos, maravilhoso. Somos sim, irmãos, somos bênçãos mesmo na mão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos para mais uma aula. Vamos ver o que esta aula de hoje nos reserva, ok? Como eu sempre digo aos amados, eu não vou ficar lendo o bojo da revista, vou ler só os pontos principais
porém eu vou abordar todos os pontos da revista. Eu costumo nominar os pontos, e esta lição deu 11 pontos, e eu vou falar de todos eles, da introdução à conclusão, ok? Muito bem. Introdução. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei, as maldições que cairiam sobre o seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá, e Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Bom, vamos lá. Vamos ver o que essa introdução pode deixar para nós aqui de subsídio. Primeiro, Judá aparece somente em 2 textos bíblicos, certo? Ela aparece em 2 Reis, capítulo 22 e versos 14, e ela aparece em Crônicas 34 e 22, ok? Você entendeu? Ela aparece em 2 Reis e 2 Crônicas, ok? Ela aparece em 2 Reis e 2 Crônicas. Bom, primeiro, eu quero que você entenda um negócio. As crônicas, às vezes você vai ler, você que nunca leu a Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira, e de repente você começa a ler a Bíblia, e você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí quando você começa a ler, você fala, nossa, mas isso aqui está tudo igual. Você vai ver, amigos, na Bíblia, vários livros que ele se repete. Você vai ver, por exemplo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai ter muitas coisas ali que é quase idêntico, certo? Que é a repetição. A repetição. Por que a repetição existe? No Velho Testamento existe muita repetição. Lá nas leis, lá na Números, Levítico e Deuteronômio, Deus dá a repetição da lei em Deuteronômio para o povo não esquecer, porque o Deuteronômio foi um livro escrito quando o povo estava já na divisa da terra de Canaã para entrar para dentro da terra. Então Deus faz a repetição para quando o povo entrar na terra não se esquecer. Por quê? Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você porque que Deus fez isso. Porque quando Moisés escreve Levítico, escreve Números, o que acontece quando ele escreve Números, onde Deus dá Êxodo, por exemplo, quando Deus dá todas as leis para ele, certo? E os mandamentos. Quando ele faz isso, há quase 40 anos atrás, de Deuteronômio a Números e Êxodo, tem quase 40 anos atrás, mais ou menos, 40 anos, 38 anos, o que acontece? Deus, lá atrás, deu a lei para Moisés, os mandamentos, as normas, 613 ornamentos jurídicos que o povo israelita tinha, a nação israelita tinha. Moisés era considerado um presidente de uma nação. Então, o que sucede? Aquele povo, vocês lembram que Deus falou assim, ó, esse povo não vai entrar na terra, vai morrer tudo no deserto, só vai entrar na terra depois que esse povo acabar. Os adultos acima de 20 anos que saíram do Egito. Então, quando eles estavam próximos a entrar na terra, quem que estava vivo daquela época que tinha acima de 20 anos? Somente Caleb, que agora está com 85 anos, e Josué, que foi os 2 espias que foram espiar a terra e voltou confiando em Deus. Então esses 2, Deus falou que ia entrar na terra, mas os outros iam morrer tudo, não ia entrar na terra. Então aquelas pessoas novas que nasceram no Egito, no deserto,
eles não tinham muito conhecimento da lei, porque a lei foi dada lá atrás. Então Deus falou, agora repete toda a lei, repete em Deuteronômio, para que todos os que for entrar na terra, depois não me falar que não conhecia todas as leis, todos os mandamentos, todos os preceitos, entendeu? Então Moisés começa a escrever Deuteronômio, que é a repetição, para os povos novos entender. E o que acontece? O livro de Deuteronômio não foi escrito total por Moisés, porque no final do livro Moisés não está entre o povo mais, certo? Aí quem cabe de escrever esse livro é Josué, provavelmente. Quem cabe de escrever o Deuteronômio, quem dá fim no livro, é Josué, certo? O sucessor de Moisés, o antigo Oséias, o filho de Num, o capitão do exército de Israel, o comandante, o valoroso, o guerrido, né? Mas muito bem, então por isso que você vai ver que lá tem essa repetição, por isso que lá se repete. Agora aqui em Reis, 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, por que se repete? Você vai ver que tem algumas mudanças no livro de Crônicas. Por exemplo, no livro de Crônicas, você vai ver que vai entrar no livro de Crônicas praticamente os reis que foram bons. Não vai ter muitos reis mal no livro de Crônica como no livro de Reis. Vai ter reis no livro de Reis que ele não vai entrar no livro de Crônicas, certo? Então, o que é uma crônica? Uma crônica, essas crônicas, por exemplo, o rei estava dormindo lá. Aí, à noite, de madrugada, ele tinha um sonho. E ele acordava assustado. E ele não queria esquecer aquele sonho. Ele chamava o escriba. Porque o escriba, irmão, as pessoas que trabalhavam com o rei, eles tinham, vamos se for assim, eles tinham status, porque eles trabalhavam com o rei. Aquele que espremia o vinho no copo do rei, aquele que era o escriba, né? O que cuidava da roupa do rei, o armeiro do rei, o que cuidava do guarda-roupa do rei. Eles tinham um status por estar ali próximo ao rei, eles tinham acesso ao rei. O status deles era muito grande, eles eram muito assediados. Porém, eles levavam a vida para os outros. A dedicação deles era 24 horas ao rei. Eles não tinham uma vida paralela praticamente. Eles não tinham uma vida na família praticamente. Está entendendo? Porque eles tinham quase exclusividade ao rei. Entendeu? Eles tinham primeiramente era o rei. Se sobrasse tempo era eles. Por isso que o nosso Deus é um rei. E por isso que a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus. O reino do nosso rei. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Só que esses homens tinham casa boa, conforto da família, ganhava bem, tinha respeito. Então ele chamava o escriba, que praticamente dormia ali assim, ó, escorado na porta do rei, esperando ele chamar a qualquer momento. E o que acontecia? O rei acordava assustado com o sonho e chamava o escriba. E o escriba vinha e ele falava assim: pega a pena e o tinteiro aí. Aí o escriba pegava a pena, porque o rei não escreve, o rei não põe a mão na pena, irmão. O rei é monarca. Monarca ele não faz nada, ele só manda. Aí ele pegava, o escriba pegava a pena, pegava o livro, tinha um livro que chamava o livro das crônicas, e ele falava: olha, escreve aí, eu sonhei isso. E o escriba escrevia tudo, e no final ponhava o nome do rei, colocava a data, e o rei selava com o seu selo de cera, certo? Que era a sua assinatura. O que se escrevia no livro de Crônicas além disso?
Quando tinha um acontecimento muito nobre, o rei mandava colocar no livro das crônicas, para um dia ele ler aquilo ali, lembrar o que aconteceu, e muitas vezes recompensar aquela pessoa, ou aquela pessoa passar a fazer parte das crônicas do rei, por ser algo importante. Por exemplo, lá no livro de Esther, lembra de Mardoqueu? Mardoqueu estava lá, viu quando 2 homens planejou matar o rei Assuero, e foi até o rei e falou: olha, manda avisar o rei que tem 2 camaradas aí querendo matar ele. E o rei ficou preparado, e esses camaradas foram pegos realmente, e ele escreveu no livro das crônicas aquilo que Mardoqueu fez, ou Mardocal, como você queira. Aí ficou lá no livro das crônicas. Aí quando Naamã fez uma forca para enforcar Mardoqueu, e estava preparando um dia para matar todos os judeus, certo? Ia matar todos os judeus, que era o dia do Purim, ia comemorar, que até hoje os judeus comemora esse dia do Purim, como o dia do livramento, mas era o dia que eles iam morrer, que é dia 28 de fevereiro. O que acontece? O rei escreveu muito tempo depois, quando a forca estava pronta. O rei, um dia de madrugada, ele levanta apavorado, atormentado, que isso aí já foi Deus, intervenção de Deus. E o rei pega o livro das crônicas e começa a ler as coisas que ficou no passado. Começa a ler. E quando ele começa a ler, ele vê a história de Mardoqueu. E ele olha a história de Mardoqueu, e ele pega e pensa: o que foi feito para esse homem aqui na época? Não foi feito nada. Puxa, ele livrou minha vida. E aí quando ele chega a Amã, fala: Amã, vem cá. Amã vem, todo arrogante, exaltado. O que se faz com um homem que o rei gosta muito, ama ele, um homem que o rei admira? O que se faz com este homem, meu Amã? Coloca o anel no seu dedo, coloca a capa do rei, coloca ele no cavalo do rei, sai arrastando ele na cidade, falando: esse é o homem que o rei parará e bururu e barará. Aí o rei Assuero fala: então, Amã, pega Mardoqueu, coloca meu cavalo, coloca minha capa nele, coloca meu anel no dedo dele, mas sai arrastando ele na cidade e todo mundo vai ver. Tá vendo como é que Deus faz, amado? Tá vendo como é que Deus faz? Aquele que quer te matar, que preparou uma forca para você, é o mesmo que vai ter que te exaltar. Mesmo que vai ter que te exaltar. E depois acaba morrendo na própria forca. Lembra de Paulo e Silas na prisão? O mesmo que açoitou eles, o mesmo que bateu, que feriu, foi o mesmo que se ajoelhou nos pés dele. Foi o mesmo que teve que soltar eles. Foi o mesmo que alimentou e foi o mesmo que curou as suas feridas. Viu como é que é o negócio? Então o livro de crônicas, amado, é isso. Por isso que é repetição. Mas você não vai ver tudo que tem no livro dos reis no livro das crônicas. Principalmente os homens maus. Os reis maus você não vai ver no livro das crônicas. Tá entendendo? Então, por isso que você vai ver a repetição, certo? Então, você vê só a história de Judá, falar sobre ela em 2 partes da Bíblia. Só em Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, que é repetição, certo? É do mesmo fato. Aqui não está falando de 2 fatos diferentes. Está falando do mesmo fato escrito em 2 lugares diferentes, ok? Lá no livro do Reis, quando estava acontecendo, foi escrito, certo? No livro de Reis, estava acontecendo e estava sendo escrito. E no livro de Crônicas foi escrito depois para ficar na memória, certo? Do rei, o rei que mandou escrever no livro das Crônicas para ficar na memória, para que um dia se lembrasse e falasse dela, certo? Então é por isso que tem o livro da Crônica.
E você vai observar na introdução que nós estamos na introdução ainda. A revista é muito rica, o texto é rico. Você vai observar que os textos você vai ver que ela apareceu e logo ela desapareceu, né? Mas isso aí não torna menos importante o papel dela na Bíblia, porque ela apareceu só em 2 lugares. Praticamente ela apareceu em um lugar, que foi 2 Reis, e foi contada a história dela em Crônicas, ok? Aqui foi real, 2 Reis, real, aconteceu. Crônicas, foi escrito a história que já tinha acontecido. Aqui em Reis está escrevendo o que está acontecendo. Aqui em Crônicas está escrevendo aquilo que já aconteceu. Está entendendo? Acho que foi melhor assim, né? Muito bem. Foi uma passagem rápida, relâmpago, pela Bíblia, a história dela. Mas não torna menor. Não torna menor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui lá de Atos do Apóstolo. Em Atos do Apóstolo, capítulo 9, Deus fala para um homem assim, ó, Ananias, chamado Ananias. Ananias, vai lá na rua direita, na cidade tal, tem um homem por nome de Saulo. Tem um homem por nome de Saulo. Vai lá orar por ele. E Ananias fala, Senhor, aquele camarada é assassino. Aquele camarada gosta de matar crente. Olha, eu não estou muito firme na fé não, meu Deus. Eu não quero morrer agora não. Eu quero ver Jesus, mas eu não quero morrer. Não deixa eu ir lá não, aquele homem vai me matar. Vai lá, rapaz. Aquele homem é para mim vaso escolhido. Vaso escolhido, irmão. Vaso escolhido. Certo? Importante não é o vaso, é o que tem dentro do vaso. Importante, todos os vasos tá ali na pia ali, ó. Tá no monte ali de vaso. Mas aquele vaso que é escolhido não vai ficar ali na pia, no monte. Ele vai para outro lugar e se destaca em algum lugar. Só que ele tem que lembrar que ele vai continuar sendo um vaso para ser usado. E o que é importante é o que é colocado dentro deste vaso. Então Ananias vai lá, ora por Paulo, que também se chama Saulo, certo? Outra coisa, Atos 13, 9. Irmãos, Deus não mudou o nome de Paulo. Vamos começar a aprender a esquecer esses mitos. Tem coisa que se prega nas igrejas que é mito, que não existe, certo? Deus nunca trocou Paulo, o nome de Saulo, nunca trocou. Tem pessoa que fala, lá no caminho de Damasco, quando ele encontrou com Deus, ali Deus trocou o nome dele igual quando trocou de Jacó. Não, lá no Vale de Jaboque, ou de Jaboque, como você queira, Deus trocou o nome de Jacó para Israel, certo? Mas lá no caminho de Damasco, Deus não troca o nome de Saulo, ele continua chamando Saulo. Quando Ananias ora para ele, ele não muda de nome. Aí você vai lá em Atos do Apóstolo capítulo 13 e versículo 9, se não me falta a memória, está escrito assim, ó: e um homem por nome de Saulo, que também significa Paulo. Vou ler para você. Espera aí que eu vou ler para você. Vou ler para você aqui, ó. Atos capítulo 13, verso 9. Ó: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, irmãos. Deus não mudou o nome dele, não. Aí daqui em Atos 13, 9, é o pessoal começa a chamar de Paulo. Por quê? Porque é a região que ele está. É a região que ele vai. Por exemplo, Davi.
aqui no Brasil se pronuncia Davi. O mesmo Davi lá nos Estados Unidos se pronuncia David. Mas não mudou o nome, é a mesma coisa, só o pronunciamento. E Saulo e Paulo era a mesma coisa. Dependendo do lugar que ele estava, se pronunciava Saulo, outro lugar Paulo, é o mesmo nome. Deus não mudou o nome de Paulo, certo? Abraão, Deus mudou o nome. Jacó, Deus mudou o nome. Algumas pessoas da Bíblia, Oséias se tornou Josué, mas Paulo não. Então, irmão, não vamos ficar inventando história que não existe na Bíblia, certo? Não vamos ficar inventando essas histórias da carochinha, você entendeu? Não vamos ficar inventando coisas. Outra coisa, lá no caminho de Damasco, a Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo. Fala que Paulo caiu, pode ser que ele caiu com o rosto no chão, pode ser que ele caiu do cavalo, pode ser que ele caiu do camelo, pode ser que ele caiu do burro, do jumento, mas a Bíblia não fala de que ele caiu, diz que ele caiu, mas não fala do que ele caiu. Então não vamos inventar a história, certo? Essas coisinhas que vai colocando dentro da Bíblia é que vai deixando a Bíblia complicada para se entender, e o Espírito Santo sai de perto de umas bobeiras dessa. Está entendendo? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, olha, está escrito na Bíblia que aquele que não vem por amor, vem pela dor. Aonde está escrito na Bíblia? Que eu já li a Bíblia já 13 vezes e não achei isso aí. Aonde está escrito que aquele que não vem por amor, vem pela dor? Sabe onde é que está escrito isso aí? Sabe onde está escrito? No livro de Allan Kardec. Tá? Está escrito no livro de Allan Kardec, o pai do Espiritismo. E daí? Você vai ficar repetindo que você escuta igual papagaio de pirata? Outros falam assim, está escrito na Bíblia que não caiu uma folha da árvore se Deus não quiser. Aonde está escrito? Me mostra, porque até hoje eu não achei. Será que as 15 Bíblias de estudo que eu tenho é diferente? Será que as 13 Bíblias que eu já li está errado? Porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu leio numa versão diferente. Ei, irmãos, nós temos que começar a ler a Bíblia. Parar de ouvir os outros falar as coisas e sair repetindo, igual papagaio. Porque muitas coisas você repete certo, mas muitas coisas, se você não for pesquisar, você começa a repetir errado, certo? Como eu falei aqui, a gente dá estudo, mas nós aqui que estamos dando estudo, também estamos aqui propícios a aprender, a errar, a falhar. Estamos aqui para aprender, para melhorar. Estamos ensinando e aprendendo. Eu, por exemplo, assisto muitas aulas dos meus amigos aí, da escola dominical, certo? Então, amados, Ananias foi lá e orou para Paulo. Ananias sai de cena, não aparece mais em cena. Como dá, sai de cena. Aí, só Paulo na Bíblia. Ananias sai de cena. Agora eu vou te falar um negócio, quem tem mais galardão? É Paulo ou é Ananias? É Ananias, irmão, porque Ananias vai ter todo o galardão de Paulo, porque Paulo foi praticamente filho na fé dele. Ele vai ter todo o galardão de Paulo, todas as almas que Paulo ganhou, e mais ele ter orado para Paulo, mas o galardão dele lá orar para Paulo, foi um galardão para ele, certo? Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro para os amados, irmãos, tem homens que infelizmente eles levam sorte de eu não ser Deus, leva sorte de eu não ser Deus, certo? Porque tem homens, irmãos, que são ingratos. Tem homens que um pastor vai lá, ensina ele, coloca a mão na cabeça dele, unge ele, põe as mãos sobre ele, igual Ananias fez com Paulo, certo? E depois, esse camarada, por sorte do destino, ou porque ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, como o Dá estava na hora certa, no local certo e no tempo certo, ela profetizou corretamente o que Deus mandou. Esses homens,
está lá em cima, às vezes o pastor que põe a mão sobre ele, continua com aquela congregaçãozinha, às vezes nem congregação não tem mais, jubila. E esses camaradas estão lá no topo, eles não olham para trás. Sabe o que ele fala? Tem uns ainda que falam, sabe o que? A mesma carteira de pastor que ele tem, agora eu também tenho. Ele é pastor, eu também sou. Mesmo a unção que está sobre ele, está sobre mim. Não, não está. Certo? Não está. Não está. Porque ele colocou a mão sobre você. Ele te ungiu. Certo? E você nunca vai chegar aonde ele está, por mais alto que você suba. Porque quando você estiver chegando perto dele, ele já está a 10 km na sua frente. Certo? Você vai ungir alguém. Aquele que você vai ungir, sim. Mas quem te ungiu é maior que você. Quem te ungiu é maior que você. Samuel toda a vida foi maior que Davi. Samuel toda a vida foi um profeta. Toda a vida Davi, enquanto Samuel estava vivo, Davi prestava atenção no que Samuel falava. Saul pecou, por quê? Porque ele achou que ele era maior do que o homem que ungiu ele. E com isso, ele pecou contra Deus, certo? Tanto que ele quis fazer o que o profeta Samuel fazia, oferecer sacrifício. Ele não podia, só quem podia era o profeta Samuel. E ele achou que ele era maior que Samuel, porque ele era rei e foi ungido por Samuel. Foi lá e foi fazer sacrifício, oferecer sacrifício. Aí foi o fim dele. Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, tem pessoas que eles passam na Bíblia assim como um relâmpago na nossa vida, certo? No nosso ministério, na nossa vida, de repente passa como um relâmpago. Mas aquela passagem deles na nossa vida, irmão, representa muito para o nosso ministério. Aquilo que deu vida para o nosso ministério. Ok? Eu quero que você entenda isso, amado. Isso aí é bom a gente aprender essas coisas. Porque quando você aprende isso aí, meu amado, ixi, o seu ministério vai florescer. O seu ministério vai florescer. Você está entendendo? Vamos lá. Quem foi Udá? Quem foi Udá? Irmãos, antes de eu entrar aqui no tópico, no primeiro tópico aqui, ainda na introdução, Deus manda o castigo, irmão, porque pela desobediência do povo. Sobre a desobediência, aqui a revista está falando bem claro, que foi o terrível juízo sobre o povo, não foi sobre o povo, foi sobre a desobediência do povo. Deus ama o povo, Deus não ama a desobediência, Deus ama o pecador, não ama o pecado, amém? Então vamos lá, ponto primeiro, quem foi Udá? Udá, ela foi uma serva de Deus, pronto, isso já é suficiente para nós saber quem foi ela. Serva de Deus. Serva de Deus. Se é serva de Deus, é serva. Vai fazer tudo aquilo que Deus quer. Bom, quem foi Udá? Demonstrou um caráter firme, decidido, discreto. Demonstrou um caráter firme, decidido, discreto, firme. Demonstrou um caráter firme. Qual foi o camarada que, enquanto ele não demonstrou um caráter firme, Jesus que insistia com ele? Quem? Pedro, lembra? Jesus lá na praia com Pedro falou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Jesus não convenceu. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele foi firme. Aí Jesus falou assim: então apacenta minhas ovelhas. Essa menina aqui, essa Udá, essa mulher, serva de Deus, ela era firme, uma pessoa firme, certo? Decidida. Ela tinha decisão. Quem foi uma mulher, um exemplo de decisão na Bíblia? Quem foi? Ruth, a Moabita, lembra?
Quando a sogra dele, lembra nas duas lições atrás, a lição de número 7, Ruth, a Moabita, quando a sogra dela falou, olha, vai embora, tal, eu vou ficar, eu sou viúva, não tem mais nada para dar para vocês, coisa e tal. Ela falou, não senhora, onde a senhora morreu eu vou morrer, aonde você foi enterrada eu vou ser enterrado, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e fim de papo. Decidida, certo? E o terceiro, parte bom do caráter, que demonstrou aqui Uda, discreto, uma pessoa discreta. Uma pessoa discreta. Quem foi uma pessoa discreta na Bíblia? Que para mim foi a pessoa que teve a maior missão da Bíblia. A maior missão da Bíblia, quem teve? Para mim, de homem aqui na terra, tirando Jesus, o Salvador, homem mesmo, homem. Quem foi o mais, teve a maior missão? Foi Moisés, tirar o povo do Egito? Foi Noé, construir a arca arca da salvação? Foi, quem mais? Foi Abraão por querer sacrificar seu filho Isaac? Foi Jacó por ser o pai das 12 tribos de Israel? Quem foi? Foi o profeta Elias porque mandou vir fogo do céu? Foi o profeta Eliseu porque fez o dobro de milagre de Elias? Foi Davi porque derrubou Golias? Quem que vocês acham? Foi Samuel porque ele ungiu os dois primeiros reis de Israel? Irmãos, o homem que teve a maior missão da Bíblia foi José, marido de Maria, o carpinteiro, porque ele foi o camarada que Deus falou, olha rapaz, eu vou te dar o que eu tenho mais de importante aqui do céu, eu vou te dar nas suas mãos, vou te dar o meu filho nas suas mãos, você vai criar ele com todo carinho, respeito e dedicação, a maior missão sua vai ser cuidar desse menino. Está entendendo, José? O único homem que podia olhar para Deus e falar assim, olha aqui Deus, eu vim tratar com você a respeito do nosso filho. A maior missão, porém, José era discreto. Discreto. Você entendeu? José era discreto. Diferente, irmão, de uns engravatados que tem por aí. Porque Deus dá um dom para ele, dá uma igreja para ele dirigir. O camarada é arrogante, o camarada quer se aparecer, acha que é artista. Porque agora virou, agora pastor não tá bom para eles mais. Agora já é apóstolo, agora já é bispo, já é apóstolo. Que apóstolo, rapaz? Você não é da escola apostólica. Que apóstolo? Você pode ser discípulo de Cristo, mas apóstolo você não é. Você não é apóstolo. Para com essa conversa. Daqui a pouco você vai virar anjo. Sou o anjo Gabriel. Daqui a pouco você vai ser o irmão gêmeo de Jesus Cristo. Daqui a pouco você vai ser o Deus Pai que vai descer aqui na terra e vai, eu sou o Deus Pai, a minha igreja é a igreja onde o Deus Pai habita. Rapaz, sendo que José teve a maior missão do mundo, criar o Filho de Deus. Criar o Filho de Deus. E ele era discreto. E essa menina aqui tinha esse caráter de ser discreta. Então ela era firme, decidida e discreta. Num tempo que os reis, profetas haviam se desviado. Por que que os reis e os profetas tinham desviado? Porque eles não eram firmes com propósito a Deus. Eles não eram decididos a servir a Deus. E eles não eram discretos. Eles queriam a glória para eles, enquanto a glória é para Deus, amado. A glória e a honra tem que ser para Deus, para Jesus. Mas nessa época os homens, os profetas, os reis, os sacerdotes, eles estavam desviados, porque eles não tinham firmeza, eles não eram decididos a servir a Deus, e eles não eram discretos. Eles ao contrário gostavam de se aparecer, quanto mais purpurina melhor, quanto mais festa melhor. É igual tem homens aí hoje, estão fazendo o púlpito da igreja de palco de circo. Rapaz, tá no YouTube aí, na internet, os caras apanharam o canhão de luz dentro da igreja, os caras apanhou aquele negócio do carnaval, que sabe, aqueles monte de papelzinho assim, ó, essa fuleiragem dentro da igreja, é cu de ação de graça. Que cu de ação de graça o que? Virou um carnaval, olha aí que vocês vê. Sabe aquele negócio que solta um monte de papel assim no carnaval, e
aquilo lá, irmão, o que virou o que isso aí? Dentro da igreja de Cristo? O que é isso? Está virando a Babilônia. Meu Deus. Quem foi Udá? Esposa de Salum, filho de Tocate, guardador das roupas. Habitava em Jerusalém, na cidade baixa. Cidade alta, cidade baixa. Os nobres reis viviam na cidade alta, o palácio. Cidade baixa, pessoa que tinha um pouco menor o nível de vida. Lá na Bahia, se você for lá na Bahia, lá vai ter a cidade alta e a cidade baixa, certo? A cidade alta, se eu não me engano, é onde moram os nobres, as casas melhores. A cidade baixa já é a ralé, certo? Entendeu? Ponto 3, atividades que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa. Atividade que exerceu. Irmão, aqui fala atividade que Udá exerceu. E não atividade que exercia. Tem uma diferença gritante. Eu exercia. Certo? Ela exerceu, não exercia, aconteceu. O que quer dizer isso? Irmãos, toda regra tem uma exceção, certo? Por exemplo, tem pessoa que ele coloca a mão no enfermo e o enfermo é curado, e nunca mais repete isso na vida dele. Ele exerceu ali naquele momento o dom de cura naquela pessoa, por algum motivo, pela fé da pessoa, pela unção que estava sobre ele, e nunca mais ele vai curar ninguém, talvez nem ele mesmo se ficar doente. Está entendendo? Então Udá, ela exerceu atividade de profetisa. Ela não exercia. No tempo que isso era confiado aos homens. Irmão, você sabe o que é isso? Parece que só teve 3 mulheres na Bíblia que foi sacerdote, que foi, eu acho que Miriam e Débora e Udá. Só Miriam, a irmã de Moisés, Débora, a juíza e sacerdote, e Udá. Ela viu, irmão, a queda de Ezequias, a decadência de Judá. Você vê que na época do rei Josias, ela não era muito novinha mais. Ela já tinha visto a queda de Ezequias, do rei Ezequias, ela tinha visto a decadência de Judá, certo? Aí ela entra em cena no momento certo, no momento dramático da história de Judá e de Israel. Aí ela entra em cena. Ela entra em cena no momento dramático de Judá, certo? E muitas vezes, amados, nós temos que, no momento dramático, lembrar que nós somos profeta de Deus, certo? Nós podemos profetizar para a nação, podemos profetizar para um amigo, dentro da palavra de Deus, certo? Hoje nós não podemos profetizar maldição mais. Deus não permite nós profetizar maldição mais. Nós só podemos profetizar bênçãos ou advertência. Advertência é uma coisa, maldição é outra. Udá aqui, num texto bíblico, vai dizer aí maldição, mas é advertência, porque você vai ver que Deus tira, certo? É advertência que ela está fazendo, na realidade, que Deus não amaldiçoou o homem. Eu li no texto lá atrás, eu li no texto aqui atrás, se você observar, eu li um texto, que Deus amaldiçoou pela desobediência. Pela desobediência. Deus ia derramar o terrível juízo sobre a desobediência, não sobre o povo. Certo? Para você entender. Então, ela na época de crise de Judá, ela foi uma pessoa decidida. Ela foi uma pessoa decidida, certo?
ela usou o seu caráter. Ela usou o seu caráter de pessoa firme, pessoa decidida e pessoa discreta. Ela não puxou a glória para ela. Você está entendendo? Ela não puxou a glória para ela. E hoje, amados, o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo? Que drama é esse aí que está no país? Esses políticos aí, um caindo atrás do outro. É nessa hora que nós temos que mostrar para o ímpio que nós somos profeta de Deus, que nós temos que profetizar, que orar por esses homens aí, entendeu? Não é juntar com eles e falar, não. Nessa época dramática nós temos que ser firme, discreto, entendeu? É desse jeito. Deus usa quem ninguém espera, irmão. Quem ia esperar que Deus ia usar uma mulher lá naquele tempo, irmão? De discriminação contra as mulheres. A mulher judia não podia andar na frente do homem nem do lado. A mulher judia ela só podia andar lá atrás do homem. Só comia depois que os homens comessem. Na reunião de homem ela não pode falar. Ela não pode tomar posição. E agora, olha quem Deus escolhe, uma mulher, para falar aquilo que ele tinha que falar para o rei. O recado dele, a profecia dele, foi um arauto do rei. Porque quem fala em nome do rei é o que? Arauto. Ela falou de um rei superior, que era Deus, para um rei inferior. Então ela foi arauto do rei superior e profeta para o rei inferior. Buscou de Deus para o homem. Deus usava, irmão, por isso que a ótica de Deus não é a ótica do homem, certo? Porque tem muitos homens aí que eles não estão sendo usados, porque o homem olha ele com o olho carnal. Mas olha só, Deus usou Deus usou Davi para derrubar Golias. Davi era apenas um pastor de ovelha e um carregador de queijo. Mas Deus usou Davi para derrubar Golias. Deus usou a menina lá na casa de um general da Síria, Naamã, para falar para ele sobre o profeta de Deus em Israel. Você está falando que Israel tem profeta de Deus? Na sua igreja tem profeta de Deus? Deus usou o menino do peixe e do pão, enquanto ele estava com 12 apóstolos lá, todo cheio de onda, todo tirando de bacanão, Pedro, Tiago, João, André, tudo lá, os 12 apóstolos em roda de Jesus o dia inteiro. Mas não foi eles que Jesus usou. Ele usou o menino do pão e do peixe. Está entendendo? Que nem nome tem na Bíblia. Enquanto Balaão, o profeta, perdeu a visão de homem de Deus, Deus usou uma mula, uma jumenta, certo? Enquanto Jesus estava indo para Jerusalém, com 12 discípulos novamente, Jesus mandou buscar um jumentinho para ele usar. Usou um jumentinho. Que vale um jumentinho, irmão? Os 12 discípulos correndo com aquela cara de tacho. Vai lá buscar o jumentinho para mim. É ele que eu quero usar, não é vocês. É ele. É ele que eu quero usar. Entendeu? As palmas, os gritos, as flores, os panos no chão, foi para Jesus. Não foi? Foi ou não foi para Jesus? Aqueles panos no chão, aquelas flores, aquelas palmeiras caídas no chão. Mas quem que pisou em cima daquilo ali tudo? Quem pisou? Foi o jumentinho. Era para Jesus, mas o jumentinho que pisou em cima de tudo, que usou. Então, irmãos, toda honra e toda glória é para o Rei Jesus. Mas nós dá a honra e a glória para Jesus e temos benefício. Nós que usamos as coisas boas aqui do mundo, certo? Nós dá a honra e a glória para Jesus, mas nós que usa as palmas, as flores, os tapetes, tudo. Nós que usa as bênçãos. Ele deixa nós usar. Nós só tem que dar a honra e a glória para Ele. E daí nós vamos receber flor, tapete vermelho e essas coisas aí. E elogio. Todo mundo queria passar a mão naquele jumentinho. Ai, que jumentinho bonitinho. Deixa eu passar a mão aqui. O que vale um jumento, irmão? O que vale um jumento? Que boniteza tem um jumento? O que nós valia? Que boniteza nós tem? O que nós valia para o mundo? Nada. Hoje nós somos príncipes. Por quê? Jesus está em nós. Aí todo mundo quer passar a mão em nós. Todo mundo quer chegar perto de nós. Todo mundo quer, olha que valor, olha que coisa linda.
Que boniteza que nós temos. Mas Jesus está em nós, somos ricos. Está entendendo? Usou um corvo para levar pão e carne 2 vezes por dia para o maior profeta do Velho Testamento, a saber, o profeta Elias. Um corvo, ave de rapina, comedor de carniça. Deus usou um corvo para alimentar um homem poderoso que matou 850 profetas. Que falou que não ia chover, não choveu. Mandou vir fogo do céu, veio. Um corvinho. Para encerrar aqui, esse ponto aqui, não é a lição não. Para encerrar esse ponto aqui, que eu estou falando aqui do ponto 2, atividades que exerceu. Tinha 12 tribos, Judá, tinha 12 tribos Israel, não tinha? Rubens, Simeão, Judá, e aí vai. Gade, Azer, Benjamim, José, Parará, Efraim, Tarará, Dan. Qual tribo que ele escolheu para servir ele, para carregar as coisas do templo? Levi, irmão. Levi não valia nada. Levi não valia nada. Levi e Simeão entrou na cidade e matou todos os homens. Todos os homens eles mataram, todo, acabou com a cidade. Carniceiro. Tudo na traição ainda. Não valia nada Levi. E Deus falou, não, é esse que vai ser a tribo de Levi, vai ser o sacerdote, vai carregar isso. Da tribo de Levi veio o sumo sacerdote Arão, da tribo de Levi veio Moisés, e Miriam, a sacerdotisa, e parará, e parará, e parará, e parará. Ei, tá vendo? Quando os homens te desprezam, Deus está te vendo. Deus está te vendo. 3. Deus ouviu o dar. Ele está te vendo e ouviu o dar. E também pode te ouvir, ok? Os outros reis perderam a visão e não valorizou o ministério de o dar, irmãos. Os outros reis, ela viu, eu falei para vocês aqui que ela viu o rei Zedequias sendo morto, morreu, ela viu Judá em decadência. E por que não enxergaram esse ministério na vida dessa mulher, irmão? Por que não enxergaram? Aí eles não tiveram a ajuda dela. Assim é muitos pastores dentro da igreja, irmão. Tem um cara que ele é bom e o cara não quer ver o ministério dele crescer. O cara não quer dar honra para ele. O camarada faz de conta que nem conhece ele. O camarada apronta, entendeu? Põe os cupicha dele lá para pregar, para não sei o que. Ele põe a filha dele lá que não sabe fazer nada, irmãos. Tira pessoas que sabem cantar na frente do trabalho para pôr filho, que não sabe fazer nada, que não tem dom, não tem chamada. Esses homens aqui perderam a visão e não valorizou o ministério de Judá. Aí Deus usa quem? Um menino, Josias, um menino. Porque quando ele assume o trono, ele tem 8 anos de idade, irmão. 8 anos de idade. Outro, quem que Deus usou? Outro rapaz mais novo da casa? Das 12 tribos de Judá, de Jacó. Deus usa quem? José do Egito, ou José que foi para o Egito. Certo? Deus usa José, irmão. Que jeito que Deus faz as coisas acontecer? Deus dá uma túnica, Jacó dá uma túnica de manga larga para José. José tinha chamada, José tinha um dom, José tinha um ministério. Jacó sonhava, Jacó era sonhador. Jacó deitou e sonhou com a escada que subia da terra para o céu, e o anjo subia e descia. Jacó sonhador, tinha um dom, tinha um mistério, um ministério, irmão. José do Egito também, José sonhava. Olha, eu sonhei que tinha 12 feixes, 11 se dobrava. Eu sonhei que as estrelas, a lua e o sol. Ai, irmão,
Mas 12 as estrelas é os irmãos, o sol é o pai, mas a lua significa a mãe dele. Mas quando José virou o governador, a mãe dele já era morta faz tempo, a Raquel já era morta. Então o sonho dele furou, a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que ele viu as estrelas, os irmãos, o sol e a lua. E o pai dele falou, quer dizer que vai se dobrar perante tu, os seus irmãos, eu e sua mãe. A Bíblia errou, né? Errou não, irmão, errou não. Esquece que José, ele tinha uma irmã. Lembra da irmã dele que o cara violentou a irmã dele? E daí fez um pacto com Jacó, que eles iam circuncidar. Ia circuncidar, estavam todos os homens com febre. Aí Levi e Simeão, lembra que eu falei no vídeo atrás, que eles matou a cidade inteirinha. Eles entraram na cidade à noite, os homens estavam tudo dormindo com febre, porque circuncidaram, tudo homem velho, perdeu sangue, e eles entraram lá e matou todo mundo, porque um daqueles homens, o príncipe, filho do rei, tinha violentado a irmã dele. Então aquela lua significava a irmã, era o pai, a irmã e os 11 irmãos. Está entendendo? A Bíblia não erra, amados. A Bíblia não erra. Beleza? Então, Jacó, Deus usou José através da túnica que ele deu para José, de mangas largas. Túnica de mangas largas, quer dizer, quem usa mangas largas não pode trabalhar no rebanho, lá no mato, carpino, nem nada. Mangas largas é luxo. Vai ser o que? Administrador da família, só vai ficar na mesa escrevendo. Por isso que os irmãos dele queriam a túnica. O problema era com a túnica. Esse camarada vai administrar sobre nós nada. Esse camarada aí, quem é esse camarada aí? O problema é a túnica. Somente a túnica. Enquanto eles não arrancou aquela túnica de José, eles não sossegou. Não sossegou. E depois Deus usou lá o quem? A mulher de Potifar. Porque se ele ficar na casa de Potifar a vida inteira lá numa boa lá, ele nunca ia chegar a governador. A mulher de Potifar lá deu atrás dele, parará e por foi parar na cadeia. E muitas vezes, irmão, você passa por uma prova. Você passa por uma prova. Essa prova é porque Deus está querendo fundir você. Deus está querendo fazer isso aqui, ó. O caráter do cristão é moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Olha o caldeirão queimando aqui, ó, o ouro derretendo aqui, ó. E nunca vai acabar seu brilho. Certo? Talvez você está passando por uma prova. Corre atrás de você, tenta te matar, você é caluniado, você é passado como mentiroso, é jogado numa masmorra, você está abandonado, você está esquecido. Ei, prova, você está passando por uma prova, porque Deus está querendo o que? Forjar você como ouro, te capacitar, te fortalecer, como ele fez com José, ficou lá na cadeia. Aí depois apareceu lá 2 camaradas, o padeiro mó e o copeiro mó, e ele revelou o sonho dos dois, porque isso era um ministério que José tinha, que ele herdou do pai dele de Jacó, de ter sonho, de pegar o sonho da pessoa aí, através de Deus, ele falar o que estava acontecendo. Você, meu amigo, vai lá para a cruz, lá os passarinhos vão comer a sua carne, e você vai lá espremer o uvo de volta na mesa do rei lá. Só que quando você chega lá na mesa do rei, meu amigo, lembra de José aqui na cadeia, que eu estou aqui, eu sou inocente, viu? Você sabe que eu sou um cara que eu sei escrever, eu sou administrador, eu tenho capacidade, você sabe das minhas capacidades, você sabe que se você me der uma beirinha no seu quarto lá, eu não vou te incomodar, eu ainda vou te ajudar ainda mais, mas você vai voltar para lá, em nome de Jesus. Aí quando você está lá espremendo uvinha no copo do rei, você nem lembra de José, José que se dane. Só que você não esquece que você é o trampolim de José. Você acha que aquele camarada foi parar no calabouço para quê? O copeiro foi parar no calabouço para quê? Somente para ele saber sobre José. Somente ele foi o garoto de recado de José. Não foi no tempo dele. Era para ele chegar lá e falar: olha, ô faraó, me permite aqui. E se não era com o faraó, era com os assessores do faraó. Tem um menino na cadeia, um hebreu. Mas aquele menino lá, ele é um hebreu, rapaz. Mas ele é um menino preparado, rapaz. Não deixa ele lá não. Não deixa ele na cadeia não, é uma pena.
Não deixa ele lá não, ele é um menino muito preparado. Ô pastor presidente, olha, tem um rapaz aí, rapaz, que ele é muito preparado, não deixa ele jogado não vão perder ele não. Tem uns meia calça aí que crucificou ele, mas não deixa isso acontecer não, ele não tem culpa nenhuma. Ele está lá na masmorra, vamos tirar ele lá, vamos trazer para cá, ele tem utilidade aqui no seu palácio, pelo amor de Deus, pastor, pega esse menino, trabalha com ele, ele está lá, mas que nada, a galera está aqui na boa aqui, que ele que se dane. Mas ele não sabe que ele foi para a cadeia para José revelar o sonho para ele, porque ele ia fazer propaganda de José, queira ou não queira, querendo ou não querendo. Aí um dia o rei sonhou, menino, e rei, aqueles reis eram ruins. E o faraó sonhou e acordou revoltado. Eu sonhei. Chama tudo, chama os magos, chama os adivinhadores, chama copeiro, chama meus funcionários, quero todo mundo aqui. Vocês trata de interpretar meu sonho aí. E trata de fazer isso. E ninguém. Ó Deus trabalhando. É o seguinte: se não interpretar meu sonho, eu vou matar todo mundo, de mamana caducando. Eu mato todo mundo. Vou matar os magos, os adivinhadores, os mágicos, até você, copeiro, sua cabeça vai rodar. Aí quando o infeliz viu que o dele estava na reta, peraí, quero ver a minha pele, né? Agora eu tenho que baixar o topete, agora eu tenho que reconhecer com o menino lá, porque daí agora vai ser a minha pele que tá em jogo, né? Sabe, rei, lá na cadeia, quando eu passei por lá, tinha um menininho lá, um hebreu, por nome de José, que ele... Por que você não falou logo, imundiça? Traz lá o cara. José todo humilde, chega, olha, rei, seu sonho tá fácil. Isso aí é o seguinte: 7 anos de fartura, 7 anos de seca, faz celeiro, junta em celeiro 8 ou 7 anos, nos outros 7 anos você vai ter para vender, para ali coisa. Rapaz, é você o homem. É você o homem que eu quero aqui para fazer isso, rapaz. Tá aqui meu anel, ó. Você só não vai sentar no meu trono, mas o resto, ó, você vai ser o segundo homem do rei. Rasta ele na cidade aí, mostra ele no Egito inteiro, vai se dobrar perante José. Irmãos, ele não cobrou vingança do copeiro, porque deixou ele lá. Ele não cobrou vingança da mulher de Potifar. Acho que quando ele passou, ela falou assim: aí Potifar, aí, olha só, como é que pode? Aí, olha lá, aquele que tenta me estropar, aquele que tenta me violentar, olha lá ele. Cala a boca, mulher, fica quieta, infeliz, abaixa, joelha para ele agora, rapaz, que agora ele pode mandar matar nós. E eu sei muito bem que você é safada, eu sei muito bem. Eu só não... Se eu tivesse certeza que ele tivesse mexido com você, eu tinha mandado matar. Eu mandei pôr ele na cadeia para salvar sua pele, sua mentirosa. Você é o incumprido. E agora cala a boca e vamos enjoeiar, só ele que vai mandar matar nós. Enjoeiou. Copeirinho enjoeiou. Os caras lá na cadeia que já enjoeiou. Os irmãos dele enjoeiou. Tá entendendo? O governador do Egito não cobrou vingança, irmão. Perdoou. Entendeu? Que aquele mal que fizeram para ele não foi um mal, foi um bem. Que aquilo era uma preparação de Deus para ele chegar onde ele estava. Tá entendendo? Agora tem outro mistério aqui. Tem outro mistério. Você nunca conta os seus sonhos para a pessoa que não vai acreditar nos seus sonhos. Você nunca conta. Ele contou o sonho dele para os irmãos e eles não acreditou no sonho dele. Fizeram. Quer dizer então que você vai mandar ele? Não, espera aí que você vai ver. Nunca conta o seu sonho para pessoas que não vão acreditar no seu sonho. Tá bom? Muito bem.
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Ponto 2. O Dá vem ver o tempo do avivamento. Josias promove verdadeiro avivamento. Josias promove verdadeiro avivamento. Eita, 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 hein? Avivamento. A igreja está precisando, irmão, de um avivamento. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Colocado no trono pelo povo. Josias, irmão, foi colocado no trono pelo povo. Porém, ele fez o que Deus mandou. Certo? Ah, não, eu não posso, sabe, irmão? É o seguinte, sabe, né? Então, eu tenho um padrinho aí que colocou eu aqui nessa igreja para dirigir, então eu tenho que falar assim, irmão. Eu não posso falar a verdade, eu não posso pregar a Bíblia, porque o cara que colocou eu aqui não deixa, sabe? Eu tenho que agradar ele. Toma vergonha na sua cara. Josias foi colocado pelo povo, mas ele não agradou o povo. Ele agradou a Deus e fez o que Deus mandou. Tá entendendo? Agora que colocou eu aqui, eu tenho que fazer o que ele quer. Vá te aprumar, rapaz. Te apruma. Que fazer o que ele quer, o que? Você tem que fazer o que Deus quer, o que Deus manda. Ele contrariou a sequência de idolatria, de corrupção e de apostasia dos seus sucessores antepassados, seu pai, do seu avô, dos antepassados dele. Contrariou a sequência de idolatria, de corrupção, de apostasia. Irmãos, infelizmente, as nossas igrejas hoje está ao contrário. Josias, ele contrariou a sequência que vinha os antepassados dele fazendo, a idolatria, a apostasia, a corrupção. Ele fez ao contrário. Hoje está ao contrário. Hoje os homens que estão na frente dos trabalhos, em vez deles ver o que os pastores, os pais da igreja fez, principalmente o pai da Assembleia de Deus, que é a primeira igreja pentecostal do Brasil, todas as outras igrejas pentecostais que tem no Brasil praticamente são filhas da Assembleia de Deus. Eles estão contrariando Daniel Berg Gundarving e os pastores antigos da Assembleia de Deus, certo? Vários pastores antigos aí, eles estão contrariando, porque hoje os homens estão idólatras, estão corruptos e estão apóstatas. Irmão, hoje você vai numa reunião de obreiros, você não vê mais obreiro orar. Vai passar um pastor na igreja ali, eles não oram mais não. Não ora mais não, irmão. Não, foi indicação do fulano, a comissão indicou fulano, mas não ora 5 minutos para isso, para Deus mostrar a direção, se realmente é aquele homem. São os idólatras, irmão. A igreja está cheia de idolatria. Nós criticamos dos nossos irmãos católicos, mas nós estamos cheios de idolatria na igreja, orando para fotografia, ungindo chave de carro, ungindo chave de carro, irmãos, ungindo mão de pessoa, ungindo roupa, ungindo carteira de trabalho. Isso é idolatria, irmão. Ungindo água orada, saco de sopro, vassoura ungida, capa de não sei o que, fogueira santa, culto de descarrego, porta de não sei o que para passar na porta de Israel, água do Rio Jordão. E tem uns tontos que acreditam que aquela água do Rio Jordão mesmo. Para começar, a água do Rio Jordão é podre, é suja. Idolatria, irmão. Os homens estão com Deus no ventre, está cuidando só do seu ventre. Os pastores hoje aí querem comer churrascaria. Eu vou lá pregar, minha irmã quer churrascaria. Eu vou lá pregar na sua igreja, mas vamos acertar o cachê aqui, ó. Vamos acertar. É 5 mil depositado adiantado da minha conta. Eu só fico em hotel 5 estrelas. O carro que for buscar lá no aeroporto tem que ser carro de luxo, tem que ser avião de primeira classe. Vai tomar vergonha na cara, vai se converter, rapaz. A Bíblia diz: aquilo que de graça recebeu, de graça você dá. Aposta. São os apostas. São os corruptos. São os corruptos. Fizeram da casa de Deus comércio. Estão fazendo
atividade comercial, certo? As igrejas hoje virou empresa. Eu sei que não é todos, nem a maioria, mas tem muitos. Então, esse menino aqui, ele foi ao contrário dos seus antepassados. Ele tirou a idolatria, tirou a apostasia, porque ele trouxe o avivamento na época dele, certo? E tirou a corrupção que estava tendo. Tirou a corrupção. Então, irmão, não é preciso fazer isso, tirar as corrupção dentro da igreja, tirar a apostasia, tirar, certo? A idolatria. Rapaz, você vê congresso por aí, tem homem que quer... olha, deixa eu ficar quieto, vai. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai, e não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Vocês entenderam aqui que está falando que ele andou no caminho de Davi seu pai? Olha, Deus não deu honra para pôr o nome do pai dele aqui nesse texto, porque o pai dele era um desviado. Ele falou, não, Davi, porque ele veio da descendência de Davi. Ele veio da descendência de Davi. Então Davi é considerado o pai, porque antigamente o vô, o bisavô era considerado o pai, porque é da mesma linhagem. Aí Deus falou, não, o pai dele era tão desgramado, tranqueira, que eu não vou falar que ele veio do pai dele, usou o caminho do pai dele, usou o caminho de Davi. Olha quanta geração para trás, mas não deu honra, porque Deus não dá honra para idólatra. E o pai dele era um idólatra, um corrupto, um apóstolo, certo? Então Deus deu honra para Davi, mas não deu honra para o pai dele. Trilhou os caminhos de Davi, seu pai. Que bênção. Cinco. Texto. Vamos lá. 5. Deixa eu só achar minha... Ok. Aboliu a idolatria. Aboliu a idolatria. Josias aboliu a idolatria. Com 16 anos, irmão. Com 16 anos, Josias aboliu a idolatria. Ele toma medida com 16 anos. Um rapazinho ainda. Não era nem maior de idade. Porque naquele tempo era maior de idade só com 20 anos. Aí quando ele era rei, ele se tornou rei com 8 anos, ele foi emancipado. Mas com 16 anos, ele toma uma medida drástica contra a idolatria. Com 16 anos ele toma uma medida drástica. Mas ele tinha homens, irmão, de peso para apoiar ele. Ele tinha os homens de peso ali. Ancião, cabelo branco, cã branca. Tinha o sacerdote que estava ainda servindo a Deus. Eram os remanescentes que tinha ali em Judá. Os ministros dele, os conselheiros. Ainda tinha homens que ele sendo um menino, talvez o povo fale, esse menino aí com 16 anos vai querer tirar nossa idolatria, tirar nossa coisinha, que mal que faz esse negocinho aí. Não, nós serve a Jesus, mas nós serve esse bichinho aqui de gesso também, ó. Jesus salva, isso aqui também ajuda. Jesus precisa de ajuda mesmo, né? Precisa de muleta, né? Quando Jesus estava morrendo na cruz lá, eu não vi ninguém lá. Pera meu filho. Olha só, quando Jesus está lá na cruz, ele fala assim, ó, João, meu amigo, ó, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Um cuida do outro aí, ó, que agora eu não vou poder estar aqui mais. Por que ele não falou assim, ei? Por que João não falou assim, pera aí, meu amigo, eu vou subir nessa cruz aí e vou morrer com você, para poder eu ser São João, para poder eu ser São João, sabe? Quando os abestados, for rezar para você, Jesusinho querido, ô São João, então eu vou morrer junto com você aí, vamos dividir essa cruz aí, hein? Ó o dedinho, ó o dedinho, ó. Nada disso. Maria, tá aí o seu filho.
Não, meu filho, peraí, eu vou dividir essa cruz com você, deixa pregar pelo menos uma mão minha, prega um prego aqui, ó, para mim ter um gostinho de... Daí os homens, ai, mãe de Deus, ai, rogar por nós, pecador, ai, rogar lá, ai, intercede por nós a Jesus. Ei, ela não tem a mão furada não, ela não tem a mão furada não, ela não deu sangue na cruz não. Por que ela não subiu na cruz lá para ter um pouquinho de glória também? Ninguém dividiu a cruz com Jesus não, meu amado. Então a glória é só dele e a honra é só dele. Está entendendo? Em Atos dos Apóstolos vai falar que os apóstolos foram orar para Jesus e adorar Jesus. E Maria, a mãe de Jesus, foi também orar a Jesus e adorar ele, depois que ele já tinha subido ao céu. Até Maria, em Atos dos Apóstolos, está escrito que ela foi adorar Jesus. Maria, mãe de Jesus, foi adorar Jesus. Foi orar para Jesus. Até ela tem que pedir para Jesus. Para ela. Não interceder pelos outros. Tá bom. Fica aí. Fica aí com essa bestagem. Fica. Perdendo tempo. Ele tinha homens para apoiar ele. Quando ele fez isso. Por isso, irmão, que líderes... tem que ter liderados bons. Por isso que quando você tem pessoas boas, você tem que cuidar dele, ajudar ele. Porque quando você entrar numa batalha, eles vão entrar junto com você. Você não vai entrar sozinho. Tem homens que é besta, tem um monte de gente boa do lado dele e não aproveita. E não aproveita. E eu admiro os pastores que aproveitam os seus obreiros. Conheço um, que é o meu pastor, o pastor Paulo Cardoso. Aproveita os seus obreiros, todos em geral, certo? Aproveita, lapida, ensina, usa. Homens que lutaram para o bem do reino de Deus, e não para a sua própria vontade, não eram homens mesquinhos, certo? Os que estavam com Josias apoiando ele para acabar com a idolatria. Mas os outros que eram idólatras buscavam a sua própria satisfação, vontades carnais diabólicas, sua própria satisfação, enquanto Josias queria, com um homem sério ao lado dele, abolindo a idolatria, tirando dramaticamente a idolatria do meio de Judá. Ponto 7, resgatou a lei do Senhor, resgatou a lei de Deus, reformou o templo. Olha só o que esse camarada fez. Ele resgatou a Bíblia, o Torá, o Velho Testamento, Pentateuco, resgatou a lei que eu falei para você lá, que está em Números, e a repetição em Deuteronômio. Ele resgatou isso aí. Viu que precisava disso, de ser levado a sério. Reformou o templo, a casa de Deus. Encontrou a Bíblia. E falou assim, olha, mesma coisa que Deus falou para Josué. Josué, se você não desapartar deste livro, das palavras desse livro, da lei, você vai ser bem sucedido. E aqui Josias está falando, fazer tudo o que nele está escrito, quer dizer, fazer tudo que está no livro, na lei, na Bíblia, no Torá. Não vamos desapartar desse livro de jeito nenhum, vamos fazer tudo que está escrito aí. Até parece que ele leu essa passagem de Deuteronômio quando Deus fala para Josué isso. Vamos fazer tudo que aí está escrito. Porque daí nós estamos fazendo a coisa certa, não vamos errar. Porque isso aí é a bússola do homem. A palavra de Deus. Ponto 3. O dar é usada por Deus. A dura mensagem de Deus. A dura mensagem de Deus. O dar é usada por Deus. Irmãos, olha só. Deus usando uma mulher, onde tinha um monte de homem. Naquela época não era normal. Ela era contemporânea de Sofonias, de Jeremias, irmão. Jeremias é um dos maiores profetas, o profeta maior. É um dos maiores profetas do Velho Testamento. Jeremias era contemporâneo com ela. A mesma época que tinha ela ali, tinha Josué, tinha
Jeremias, e tinha Sofonias também, e outros. E aqui vem dizer que ela, Uzá, é usada por Deus, Udá é usada por Deus, para trazendo uma dura mensagem. Você já pensou que é tempo uma mulher chegar e dar uma mensagem dura para um homem? Corrigir um homem? Onde ela não podia nem falar perto dos homens? Quando os homens estavam reunidos, ela não podia nem falar nada. Ela só chegava assim, cabisbaixo, dava o chazinho e sumia. E agora diz que ela é usada por Deus, trazendo uma dura mensagem. Olha aqui, dando bronca, rapaz, tá achando o quê? E outra coisa, para quem que ela deu a bronca? No rei, rapaz. No rei. A autoridade, hein? Que autoridade, hein? Ela foi usada por Deus para profetizar duas coisas. Duas coisas. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Talvez ela foi profetiza só essa vez. Toda regra tem exceção. A regra era que os profetas eram homens. Mas toda regra tem uma exceção. Quantos homens não queriam, Deus usou a mulher. A Bíblia diz que quando o homem calar, as pedras vai clamar. Mas a pedra não é para clamar, a pedra não tem boca. Quem tem que clamar é o homem. Mas a Bíblia diz que quando o homem calar, as pedras vai clamar. Deus abre uma exceção. Está entendendo? Eu vejo gente sair por aí e falar que é profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus porque eu profetizo a Bíblia. Porque a Bíblia é a profecia. Mas não existe mais, irmão, profeta. Não existe mais profeta. Existe a profecia. A profecia de Deus existe. E Ele pode me usar para mim profetizar. Ele pode usar eu e eu entregar a profecia que Ele quer. Mas eu não sou profeta. Eu não estudei na escola de profeta. A escola de profeta acabou. A escola de profeta acabou. Não existe mais profeta. Existe profecia. Homens que profetizam quando Deus quer. Mas de repente eu vou profetizar uma vez, nunca mais eu vou profetizar. Os profetas não. Era um ofício. Os profetas eram um ofício. Eles iam para a escola de profeta aprender. Samuel foi aprender com Eli. Eliseu aprendeu com Elias. Está entendendo? Tinha escola de profeta. Era um ofício. Se aprendia ser profeta. Certo? E profeta, tinha profeta de todas as tribos. Só o sacerdote que tinha que ser da tribo de Levi. Mas o profeta não, podia ser de Judá, da tribo de Rubens, de Dan, de Benjamim, de Manassés. Está entendendo? Hoje não existe mais profeta com dom de profeta. Eu sou profeta, eu sou profeta. Não. Você é um crente que Deus tem misericórdia e de vez em quando usa você em profecia. Você é usado em profecia na mão de Deus, certo? O dom de cura também não é seu, você é usado em dom de cura. Está entendendo? O dom que é seu é o dom de língua, dom de cântico. Alguns o dom é seu, tem coisa que você é usado na mão de Deus. E ela foi usada aqui, ó, para profetizar duas coisas. Previu a destruição de Judá, prevê a destruição de Judá, prevê a destruição de Judá. E segundo, restauração e prosperidade no reino de Josias, certo? Porque Josias se humilhou, Josias trouxe o avivamento, Josias entendeu que era importante pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia. Outra coisa, Josias conhecia Udá. O texto da Bíblia diz que o marido dela cuidava da roupa do rei, do armário do rei. Quer dizer que eles não saíam dentro da casa do rei. Eles eram pessoas ali que eram assediadas. E Josias desde pequeno talvez via ali Udá, porque Udá viu Ezequias ser destronado, ser morto. Ela viu aquela, então ela já era uma mulher já idosa. Ela não era novinha.
E esse menino cresceu vendo o comportamento daquela mulher, o testemunho de vida dela. Tinha uma certa intimidade com ela, ela estava dentro da casa dele direto, certo? E ela fala assim, quando ela vai profetizar, que ele manda os profetas, ele manda os homens ir lá atrás dela. Por que ele manda ir atrás dela, não manda ir atrás de Jeremias? Não manda ir atrás de Sofonias? Porque ele tinha intimidade com essa mulher. Essa mulher talvez pegou ele no colo, embalou ele para ele dormir quando ele era nenezinho, deu uma madeira para ele, lavou as fraldas dele, deu banho nele, certo? Ela tinha, o marido dela trabalhava lá na casa, elas tinham intimidade. E ela manda falar assim, ela manda falar assim, ai, fala para Josias, ai, como é que eu gosto dele, agora ele é reizinho, ai, como é que eu gosto do meu reizinho, eu balancei ele no colo, eu lavei ele, fala para ele que eu vou lá falar com ele, tá, eu vou assim, ele tá me chamando. Não, ela falou assim, diz ao homem que os enviou a mim. Nada de intimidade, meu filho, agora ela é profeta de Deus, agora ela não é a babá, agora ela não é a amiguinha, mas não, certo? Nós temos que aprender isso. Quando Deus manda você falar, não é porque o cara é seu amigo, você, fulano, passa a mão. É o seguinte, meu amigo, você é meu amigo, eu te amo, me dá um abraço aqui antes, porque depois você pode ficar com raiva de mim, depois não quer me abraçar mais, me abraça antes, me beija. Só que Deus mandou falar isso para você, rapaz. Tá entendendo? Sou seu amigo, mas não sou obrigado a concordar com as suas ideias, com os seus erros. Certo? Sou seu amigo. Até por isso que eu estou falando com você. Diz ao homem que os enviou a mim. E daí ela deu uma profecia. Certo? Tem negócio não, que é porque eu cuidei, dei mamadeira e é rei, não, tem nada disso não. Estou entregando o que Deus mandou e acabou. Profetizou sobre o cativeiro. O reino do norte, irmão, quando o reino do sul foi conquistado pela Babilônia, o reino do norte, Israel, capital de Samaria, tinha uns 80 a 90 anos que eles já tinham sido levados cativo pelos assírios. Então os assírios veio, levou cativo, tá? Levou cativo. Quando no reinado de Josias aqui, tinha uns 80 a 90 anos que o reino de Israel, o reino do norte, tinha levado cativo, tinha sido levado ao cativeiro pelos assírios, certo? Judá, que era o reino do sul, Jerusalém, que era a capital, foi conquistado pelos babilônios 200 anos depois que o reino do norte. Ok? Judá e Benjamim fazia o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Depois de muito tempo, 70 anos, eles voltou, repatriou o reino, as duas tribos, Benjamim e Judá, capital Jerusalém, onde tinha o templo, reino do sul, reino do norte, Israel, capital Samaria. As 10 tribos foram sendo cativo, acabou com as tribos, nunca mais se vai falar das tribos, certo? Vai falar de pessoas da tribo, mas das tribos mesmo eu nunca mais vai falar. 200 anos depois que o reino do norte foi conquistado pelos assírios, 200 anos depois, Judá, Israel, essa profecia que ela fala aqui, essa profecia aqui, depois que Josué já é muito tempo morto, Josias, essa profecia aqui se cumpre. Aí vem um babilônio e leva eles cativos, ok? Para você entender mais ou menos. Mas nas minhas aulas aí eu já falei sobre isso, as aulas anteriores. Udá profetiza para o rei Josias, humilhou perante Deus. O rei Josias, Udá profetiza para ele coisa ruim e fala para ele dos acontecimentos. Aí ele humilha perante Deus. Foi a melhor coisa que ele fez, se humilhar perante Deus, trazer o arrependimento, trazer o avivamento, certo? O mal de Saul era esse. Saul pecou menos que Davi, mas quando ele pecava ele não se arrependia, ele tentava enrolar Deus. E Davi não, Davi se arrependia. E Josias se humilhou perante Deus. Por isso desceu ao sepulcro em paz, certo? Ele não viu o Judá sendo conquistado, vindo, porque Deus esperou ele ir ao sepulcro em paz. Deus falou para ele: só depois que você deitar com seus pais, que você dormir em paz, que essas coisas vão acontecer. Deus teve misericórdia
do jovem rei e não deixou ele ver o reino dele ser destruído, certo? Porque ele se rendeu a Deus, se arrependeu, foi buscar a palavra de Deus. Ok? Vamos para os pontos final aqui. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Ponto A. Ponto A. Tem efeitos que começaram, só tem efeitos começando pela liderança. Irmãos, todas as coisas a liderança tem que dar exemplo. Só vai dar efeito na igreja se a liderança der exemplo. Por exemplo, eu vejo o pastor cansado de pregar no púlpito sobre oferta e dízimo. Porque você tem que dizimar, você tem que dar oferta, porque você vai ser abençoado. A igreja está de olho no púlpito, está de olho nos obreiros. Aí a salva passa lá no púlpito, você não vê ninguém enfiar a mão no bolso. A coisa mais difícil é ver o pastor. Estou falando do meu pastor não, meu pastor ele é ofertante e dizimista. Mas tem pastor aí que ele até proíbe, falar para os diáconos, ó, quando vocês for tirar a oferta lá no púlpito, vocês não passam não, tá? Aí a igreja está olhando, o pastor não enfiou a mão no bolso, não deu oferta, então não é para dar, eu também não vou dar. Está espelhando nele. O pastor não é dizimista, o tesoureiro, o spike, o pastor é dizimista, ninguém dá dízimo. O pastor não ora, ninguém ora. O pastor não jejua, ninguém jejua. O pastor não dá uma cesta básica, ninguém dá. Está todo mundo esperando da liderança, irmão. E toda mudança que você vai fazer tem que começar pela liderança. Porque do mesmo jeito que os liderados têm problema, a liderança tem também, até pior. Ponto B. Fez todos ouvir a palavra, irmão. Ele fez todo mundo, ele reuniu todo mundo. Sacerdote, levita, está escrito aí na Bíblia. Sacerdote, levita, o povo, ele reuniu todo mundo e fez todo mundo ouvir a repetição do livro, o livro da lei, a Bíblia. Ouvir a palavra de Deus. Que é o importante, está falando nas igrejas hoje. Palavra de Deus. Na igreja hoje é só pulação, papapá, pipipi, profetiza daqui, profetiza dali, grita de lá e grita de cá. Palavra de Deus que é bom, neca. E ele fez todo mundo ouvir a palavra de Deus. Ouviu sobre o livro, sobre os rolos. C. Fez pacto, corpo, alma e espírito. Cumpriu o concerto. Diz que ele cumpriu. Ele fez um pacto com Deus e cumpriu o concerto que ele tinha com Deus. Porque tem homem que fica fazendo pacto aí, não sei o que, campanha, mas ele não cumpre. Não cumpre o pacto com Deus. Certo? D. Em seguida levou o povo a fazer o concerto com Deus. Quer dizer, primeiro ele fez um pacto com Deus, compromisso, honrou. Depois que ele fez, que ele era a liderança para todo mundo ver, aí ele levou o povo a ter um concerto com Deus. Depois que ele tinha consertado a sua casa. Tem cara que está com a casa toda torta, lascada, a vida quer mandar pregar para a doutrina na igreja, ensinamento, doutrina que é que o povo usa outros para consertar a casa, sendo que ele está todo furado de bala, todo lascado. Então depois que ele se consertou, ele fez o povo se consertar com Deus. Levou o povo ao conserto. E aboliu por completo a idolatria. Aboliu por completo a idolatria. Amados, idolatria não é só um santo na igreja católica de gesso não, viu? Aí a estátua de gesso, olha que idolatria. Não é só não, viu? A idolatria, meu, aqui diz que ele aboliu por completo a idolatria. Completo. Ele não quebrou só as estátuas. Tem gente que idolatra o carro. Tem gente que idolatra a casa. Tem gente que idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra a sua aparência. Tem gente que idolatra a mulher. Tem gente que idolatra o marido. Tem gente que idolatra os filhos. Tem gente que idolatra uma irmã. Ai, sabe o que é? Vixe, eu vou lá na casa da irmã Doquinha, porque lá eu sei que Deus vai falar comigo. Lá se eu orar, infeliz, Deus só está lá na casa da irmã Doquinha, né? Deus não está na igreja, nas orações do seu pastor, não está na sua casa, não está na sua oração, seu medíocre. Você acha que Deus é tão medíocre? A Bíblia diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa onde você está. A Bíblia diz que esse sinal acompanharão aqueles que crê. O sinal tem que acompanhar nós, amigo. Não é você que, ai, aquele pastor lá vem, faz cura, isso eu vou correr lá naquele sinal, eu quero ver aquilo lá. Não é você que é para acompanhar o sinal, não.
Você fica na sua igreja que Deus vai te abençoar aí onde você está. Fica aí, que é aí que Ele vai te abençoar. Na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, não do jeito que você quer, não. Que negócio que é esse? O sinal acompanharão aqueles que creem. O sinal tem que acompanhar você, meu amigo. Não é você correr atrás de sinal e profetaiada por aí. Esses caras que têm a vida torta, que só vêm na igreja para levar o dinheiro embora. Vai se converter. Idólatra. Lá na casa da Quinha porque é oração. Eu vou lá no monte porque o monte eu vejo os povos acender. Irmão, eu não vou falar nada aqui sobre aqueles gravetos acender para não matar a sua fé. Mas faz assim, ó. Vou te dar uma dica. Vai estudar sobre aqueles gravetos que acendem no morro de madrugada. Que você vai ver que aquilo lá não tem nada de espiritual. Aquilo é ciência, é coisa da natureza. É um fungo. Vai orar. Vai pesquisar que você vai ver. Certo? Aqueles pau que acendem no mato lá não tem nada de espiritual, meu irmão. Aquilo ali é coisa da ciência, coisa da natureza. Tá bom? Não idolatra monte, não. Pode orar no monte. Eu oro no monte, eu gosto. Mas sem idolatria. O mesmo Deus que está lá, está aqui. Certo? Diz que Ele acabou com toda a idolatria. Vamos acabar com a idolatria, mano. Mas não tem um boneco de gesso em casa. Eu não sou idólatra, eu não tenho uma santa em casa. Só que você tem tanta coisa que você fica idolatrando. Um relógio de quem já morreu, uma foto de quem já morreu. Eu casei, mas tinha aquela namorada minha lá que eu amava tanto, que não deu certo. Fiquei idolatrando. Filho, idolatrando filho. Idolatrando carro, que dia de chuva nem vai na igreja para não sujar o carro. Não sai da igreja, não traz o irmão de carona. Deixa de ser besta, rapaz. Então ele acabou com toda a idolatria. Toda a idolatria. Toda. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinou. Ele fez as reformas necessárias e cumpriu aquilo que Deus determinou. Não é o que ele quis cumprir só. Cumpriu o que Deus determinou. É isso que nós estamos precisando. Cumprir o que Deus determina e não aquilo que nós queremos somente. Fez aliança com Deus, fez o pacto e o sacrifício e no final fez a festa. Porque a Bíblia aqui diz que ele celebrou a Páscoa em Jerusalém. Celebrou a Páscoa em Jerusalém. Fez a ceia do Senhor para fechar a aliança e falar: está tudo em paz, meu Deus, agora eu estou tranquilo. Fiz tudo o que o Senhor pediu, agora eu posso tomar a ceia. Eu examinei eu mesmo, examinei o homem a si mesmo, me examinei, agora eu vou fazer a Páscoa, a ceia do Senhor. 11. Conclusão. Vamos para a conclusão. A profetisa Eldá foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história do seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade do seu trabalho e não a extensão de seu ministério. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com discrição, humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo contumaz se afastara dos caminhos do Senhor. O papel de Judá, irmão, foi significante, foi muito significante. Não é insignificante, não. É significante. Foi especial, foi importante. Foi importante, tanto é que nós estamos aqui falando da vida dela, falando da pessoa dela, do caráter dela. Foi pouco o tempo que ela apareceu, mas não é pouco porque o que ela fez foi para a vida inteira. Se foi pouco, foi eficaz, sólido, estruturado. Certo? Várias escolas da Bíblia, homens. Irmãos, eu já fui em várias escolas de obreiro. E eu vejo os companheiros nossos aí, escola de obreiro,
muitos obreiros aí falando assim, porque todo serviço na casa de Deus é honroso. Não, o cara que é no estacionamento é honroso. O cara que é na porta é honroso. Mas esse dia eu mandei um camarada ajudar eu a pegar uma cadeira. Um camarada que fala isso aí. Todo serviço na casa de Deus é honroso. Quando ele está lá ensinando no púlpito lá. Uns companheiros aí, sabe, de escola de obreiro. Aí um dia eu mandei ele, vamos ali pegar umas cadeiras para pôr aqui no púlpito que está faltando. Me respeita, eu sou ministro. Ele nem sabe o que é ministro. Ministro era os remadores que via lá nos galeiros remando. Por isso que Paulo falou, os ministros remam. Através dele que o barco anda, através dos ministros. O ministro é trabalhador, é servo. Qual é que eu falei? Você estava ensinando aí que todas as coisas na casa de Deus é honroso, e agora você não quer pegar uma cadeira, rapaz? Como é que você está sentado aí? Alguém pegou as cadeiras para você sentar, dá vontade de falar. Mas eu não fiz isso não, eu fui lá e peguei sozinho as cadeiras, coloquei lá. Depois ele ficou com a cara de tacho. Falei, agora eu quero ver ele pregar que é honroso fazer as coisas na casa de Deus. Eu vou ficar só olhando para a cara dele. Certo? Ela entregou, irmãos, Judá entregou a mensagem de Deus, sem olhar a pessoa. Ela não importou que era um rei, que o rei podia até mandar matar ela. Ela não importou que era um menino que talvez ela viu crescer, deu uma madeira. Ela não importou que ele era patrão do seu marido, que seu marido trabalhava lá na casa arrumando a roupa. Pô, se eu falar de qualquer jeito, meu marido pode ser mandado embora, né? Hoje tem muitas pessoas que não entregam o que Deus manda porque meu marido é obreiro aqui na igreja, tem salário, mora aí no fundo da casa, limpa a igreja, cuida. Eu quero que meu marido, eu quero que eu ganhe um cargo, não vou falar. Então não fala. Mas ela falou. Ela entregou a mensagem de Deus sem olhar a pessoa, sem atalho, sem mudar uma vírgula ou um tio. Amém? Assim nós encerramos esta maravilhosa aula sobre o dar. E dizer para você, só tenho ali a agradecer por ficar aí conosco até agora, assistindo essa aula. Se tiver alguma dúvida, escreva para nós aqui embaixo que eu respondo. Se você tiver alguma crítica ou algum elogio, para mim é importante a sua crítica e o seu elogio. E se você puder me ajudar, dá um clique aí que você gostou, clica aí no canal, porque todos os vídeos que eu postar você vai receber um aviso dizendo que eu coloquei um vídeo para você ver. Além da escola dominical, tem outros vídeos que a gente coloca. Eu não coloco muito, mas de vez em quando a gente coloca alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida sobre também a área do direito, como eu sou operador do direito, eu sou advogado, eu tenho o maior prazer de informar o meu irmão, te dar uma consulta gratuita, te orientar você em algum negócio que você estiver fazendo, alguma dúvida que você tiver. Além da Bíblia, a gente também pode ajudar os irmãos com aquilo que nós sabemos fazer. Como eu sempre falo, eu não vivo da Bíblia, mas eu vivo para a Bíblia. Amém? Irmãos, meu WhatsApp está aí embaixo, meu telefone, se precisar, entre em contato. Eu atendo a qualquer lugar do Brasil, não cobro nada, ok? Só você chamar para nós pregar, convidar nós para nós ensinar em escola de obreiro, escola bíblica, escola dominical, na igreja, para jovem, para círculo de oração, para os obreiros, para casal. Você só avisa antes, agenda, porque eu tenho que organizar a agenda certinho para mim não poder marcar e não poder cumprir. Eu quero que você fique com Deus, em nome do Senhor Jesus, e continua orando para este servo de Deus e seu amigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até mais, até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser, se Ele não voltar para nos arrebatar. Amém? Fica com Deus e tenha um bom fim de semana.